Fala aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos ver o novo smartphone da Samsung que acabou de ser lançado, o Galaxy M21s. Ele que traz uma proposta de ter bastante bateria e ter um desempenho legal com um preço bem agressivo com concorrentes lá de fora, como a Xiaomi, Realme e muitas outras marcas. Então nesse vídeo nós vamos conferir um unboxing e primeiras impressões do Galaxy M21s, que seria um M31 com algumas reduções, mas que, dependendo do que você precisa, pode ser o melhor smartphone em relação custo-benefício e bateria, porque esse menininho aqui tem 6.000 mAh de capacidade. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui sobre smartphones e lançamentos como esse daqui, beleza? Agora, roda a vinheta. Vamos lá então, pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre ele, tá? A Samsung lançou ele pelo valor de R$ 1.600 ou R$ 1.700, se eu não me engano. Claro que é um preço muito caro. O M31 ele veio com um preço parecido, então não compensaria você comprar esse se fosse realmente esse preço. Hoje, olhando aqui no meu notebook, a gente já encontra ele por R$ 1.529. Eu paguei nesse meu R$ 1.283 numa promoção, tá? Essa promoção saiu lá no grupo de ofertas. Se você quiser comprar ele com preço bacana, entra lá, o link vai estar aqui na descrição. E a Black Friday tá chegando, tá? Tem bastante coisa aparecendo já em promoção. Se você quiser curtir, pegar bastante promoção, entra no link que tá aqui na descrição que você vai curtir bastante, beleza? Sem mais enrolação, nós temos uma caixa bem parecida com o M31, mas que por dentro é para ser um pouquinho diferente. Então vamos lá que vai ser diretamente aqui nu e cru, porque eu não abri, tá todo lacradinho aqui, ó. Vamos lá, se eu não cortar o dedo, né? Beleza? Caixinha já tá deslacrada, né? Bem básica, né? Aquela caixinha bem oca. O intuito da Samsung com esses aparelhos é já lançar com um preço muito agressivo para bater de frente com as empresas como Xiaomi e etc, tá? Dentro da caixinha não temos nada, tá? Apenas manual. Não acompanha a capinha, pelo que eu já vi. Ó, guia rápido apenas e mais nada dentro da caixinha. Aqui nós temos o aparelho, tá? Temos aqui fones de ouvido bem básico, aquele chuveirinho. Temos cabinho USB tipo C e um carregador de 15 watts que carrega rápido, pelo menos, né? E aqui nós temos aqui uma chave ejetora, tá? Pelo que eu já vi ali no design, eu vou falar um negócio para vocês que vocês vão ficar abismados. Deixa tudo aqui de ladinho. Vamos ver o aparelho. Aqui está a frente dele e aqui está a parte de trás, galera. Olha isso aqui. É praticamente um M31 com outras cores. Na minha opinião, é o que parece até agora. Olha aqui. É muito parecido a parte de trás com o M31. Muito. Eu tinha ele até outro dia aqui comigo, se não mostrava para vocês. Mas ele tem uma cor muito mais bonita, tá? Eu já gostei bastante da cor. Se vocês verem aí, ó, na luz aqui pra vocês, dá uma olhada. Tá vendo esse preto aqui, ó? Ele tem um degradê diferente, ó, dá uma olhada. Parece que ele tá manchado aqui de baixo, mas não é assim mesmo, tá, ó. Pra vocês darem uma olhada aí, ó. É bem bonito. Lembra muito o Galaxy M31, só que ele é levemente menor que o M31. Pouca coisa menor, tá? Aqui em relação à tela, vamos ligar ele para ver se tá com tela. Com tela não, né? Com bateria. Tá ligando. Aqui nós temos 6.4 polegadas de tela com resolução Full HD, tá? E a tela é Super AMOLED, bem bacana. Temos aqui do lado aqui o local para chip, que a gente já vai ver quantos cabem, pra gente tirar a dúvida, né? Temos uma gaveta tripla, igual no M31. E ela não tem borrachinha de proteção, tá? Pelo que eu vi aqui, não tem borrachinha de proteção aqui, tá, galera? Então não derrubem a água nele, porque não tem proteção nenhuma aqui contra a água. Na parte de baixo nós temos entrada para microfone, USB-C, microfone e alto-falante, exatamente igual ao M31. Desse lado nós temos o botão Power e os botões de volume apenas, tá? E em cima o microfone para cancelamento de ruído, tá? A pegada do aparelho, ele parece estar levemente mais leve, mas eu acho que é por conta do tamanho. Mas, na minha opinião, muito parecido com o M31. Relativamente é isso. Vamos ver em relação à configuração. Vou fazer uns testes com a câmera, que é de 64 megapixels. A maior diferença aqui entre o M21s e o M31
é a relação de memória e armazenamento. Aqui nós temos o mesmo processador, que é o Exynos 9611, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, tá? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo no meu aqui, ó. É, 64 GB, é isso mesmo, 64 GB de armazenamento. E o M31 ele tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, que é um pouco mais caro e dependendo do seu uso, do que você precisa, talvez não seja tão necessário você gastar 200 a 300 reais a mais por conta dessa diferença única aí. Vamos testar as câmeras para ver se tem tanta diferença assim, mas dá para mim já falar para vocês que é bem parecido só de olhar aqui o aparelho e as configurações. Claro que a Samsung ela fez isso de propósito, né, para chegar agressiva nas marcas como Xiaomi, Realme e outras aí que tem smartphones muito bons por preços perto de R$1.000. E esse aparelho aqui provavelmente vai bater recorde de vendas para quem gosta de comprar na internet, porque ele não é vendido em loja física, tá, galera? A linha M aqui, ó, essa linha M da Samsung, tanto o M21, o M31 e o M51 que foi lançado, ele não é vendido em loja física. Você só vai conseguir comprar ele pela internet, como Amazon, Magazine Luiza, Americanas. Vai ter link na descrição se você quiser comprar em lojas confiáveis. Não fica preocupado em comprar na internet, que é a coisa mais fácil e mais tranquila do mundo, tá? Agora vamos ficar sem enrolação. Vou configurar ele, vou testar um pouquinho ele e já trago as minhas primeiras impressões para você, para a gente ver como que ele tá se saindo nos primeiros momentos de uso. Galera, terminei aqui de configurar ele. Tá? Primeiramente, papelzinho de parede dando uma impressão que sempre ligado, né? Full on. Sensor de digitais, vamos lá testar ele rapidinho, ó. Desbloqueia bem rápido, funcionando tranquilamente, tá? Em relação ao tamanho, eu me enganei, ele é do mesmo tamanho que o M31, eu confirmei ali na internet as especificações. Fala, não me diga! Tem 6.4 polegadas, exatamente que tem no M31. Então, praticamente, o que a Samsung ela fez aqui? Ela trocou a placa interna, tirando 4 GB de RAM, tirando não, né? Deixando apenas 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e retirando uma câmera na parte de trás, porque o M31 ele traz uma câmera macro a mais e esse daqui não tem. Em relação a sensores, eu não sei dizer se é exatamente o mesmo, mas pelas fotos que eu fiz aqui vou mostrar para vocês, muito provavelmente que é o mesmo sensor, tá? Em relação à construção, ele tá bem bonito, gostei da construção. A cor tá mais bonita aqui no M31, porque ele não tá preto nas bordas, né? O M31 ele ficava todo preto nas bordas, perdia toda a beleza do aparelho. Aqui eles jogaram um preto mais para baixo aqui, né? E deixou um pouco mais harmônico, na minha opinião. A traseira, ela é em plástico, tá? E o aparelho ele parece estar um pouco mais robusto. Você bate na traseira, você não sente oco como acontecia no M31. Mas isso são coisas bem fulas que eu tô percebendo aqui, mas o restante tá bem bacana, tá? O aparelho ele tá terminando algumas configurações aqui, eu já testei algumas coisinhas, o sistema tá bem parecido, tá? Só que esse sistema que a linha M traz aqui, ele não é exatamente o mesmo que tem na linha A, na linha S, na linha Note, tá? Ele tem algumas funcionalidades a menos. Eu vi um inscrito me falando que ele não tem a gaveta não, né? A pasta oculta que a Samsung coloca. No caso do Samsung Pay, ele tem esse Samsung Pay Mini, tem algumas diferenciazinhas sobre esse sistema, tá? Mas no conjunto geral, o sistema funciona normalmente, não tem assim, não fica travando, não tem problemas de desempenho ou coisas do tipo, beleza? Tem Game Launcher para você que gosta de jogar tranquilamente. Em relação ao processamento, é um processador intermediário, você vai conseguir rodar tudo que você quiser na Play Store sem dor de cabeça. Claro que não vai conseguir rodar tudo no máximo, vai ter que diminuir um pouco a resolução ou até mesmo a qualidade gráfica do jogo nas configurações, mas você vai conseguir rodar qualquer jogo sem problema algum, tá? Em relação à bateria, você vai conseguir 2 dias de autonomia tranquilo, sem problema nenhum, é a mesma autonomia que eu tinha no M31 e é um aparelho que tem muita bateria. Se você precisa de bateria, tranquilamente, esse aparelho é o que mais vai te entregar bateria atualmente, na minha opinião. Principalmente pela otimização que a Samsung traz no sistema, tá? Aqui em relação ao sistema também, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, sobre o telefone. Acredito que seja informações do software. Ele já traz o One UI Core 2.0 e a versão do Android 10. Provavelmente o One UI seja atualizado para 2.5, tá? Então fica tranquilo porque é lançamento, então provavelmente vem assim também para versão 2.5. Então o Android 10 está super atualizado e vamos conferir as câmeras, né? Eu tirei algumas fotinhas aqui agora. Vamos lá.
Uma coisa que eu percebi, eu vou colocar as fotos para vocês irem acompanhando aí na tela, é que ele satura um pouco mais que o M31 as fotos. Talvez seja por conta da tela AMOLED, mas só vou conseguir ver isso na edição que vocês estão vendo aqui desse lado agora. Então eu não vou conseguir dar uma certa confirmação para você. Mas em relação à qualidade, a foto está muito boa, você dá zoom aqui, ó, você consegue ver muito bem. Na próxima foto aqui, eu senti que ele escureceu um pouquinho mais do que o normal, no M31 também não tinha essa diminuição de claridade que está tendo aqui, mas tudo depende da ambientação, de vários fatores, tá? Então também pode ser a questão do software aqui de atualização. Temos essa daqui que é a Ultra Wide, tá? Tá bem bacana a Ultra Wide. A Ultra Wide dele tem 8 megapixels, então é uma resolução ok para Ultra Wide, você vai ter fotos bem bacanas. Temos uma outra foto que eu testei aqui, tá? Todas essas fotos, vou deixar o link na descrição para se você quiser dar uma olhada em maior resolução, baixar no seu computador ou no seu celular, dar zoom para você ver, vai estar o link aqui na descrição para você, tá? Aqui nós temos a câmera frontal, que eu achei que ela deixou um pouco ressaltado demais as cores, eu pareço um camarão, não sei se está aparecendo para vocês aí, mas na tela aqui, principalmente na hora que eu vou tirar a foto, tá muito vermelha a minha pele, mas na hora que tira a foto ela dá uma diminuidinha, mas ainda achei um pouco exagerado. Mas em relação à resolução, a câmera frontal ela tem 32 megapixels e é uma resolução bem bacana, você consegue ver todas as definições bem tranquilo em alta luz, e em baixa luz vai sair até bem, mas não é excepcional essa câmera, tá? Temos aqui uma câmera padrão, uma foto normal, e aqui a foto com desfoque, para vocês terem uma comparação. Ele desfoca bem, tem uma câmera para desfoque, então dificilmente ele vai se perder nesse quesito, tá bom? Temos uma outra câmera aqui, com bastante luz ela se sai muito bem, você pode ver que ela sai bem bacana as fotos dela, né? E aqui nós temos uma outra foto com a câmera frontal para vocês terem uma noção. E aqui temos uma foto com as luzes desligadas, tá? Para você ter uma noção de como que sai, loção não, né? Uma noção de como que se sai as fotos em baixa luz. Não estava totalmente tudo desligado, senão não dá para enxergar nada, mas tinha pouquíssima luz. Na minha opinião, a câmera principal tem uma qualidade muito boa mesmo para baixa luz, levando em consideração o preço do aparelho, tá? E aqui temos uma outra que tinha somente um softbox ligado, e a gente pode ver que a qualidade ainda se sobressai bastante. Na minha opinião, tá bem bonito. E aqui a câmera também, a normal, não é a Ultra Wide, com a qualidade, com a luz um pouquinho mais baixa, tá, galera? Em relação à câmera, é praticamente o mesmo kit que tinha no M31, só que não traz a câmera macro. Na minha opinião, a câmera macro não faz tanto sentido quanto a Ultra Wide. A Ultra Wide, se tivessem tirado, eu acharia ruim. Em relação à gravação, ó, vamos dar uma olhadinha aqui em vídeo, configurações. No vídeo traseiro a gente consegue gravar em até 4K, que para um aparelho de R$ 1.200, R$ 1.280, que é o preço que eu paguei no meu, tá muito bom. É difícil a gente encontrar aparelhos que gravam em 4K nessa faixa de preço, tá? E na câmera frontal, nós temos resolução até 4K também. Aí ele se sai muito à frente dos concorrentes em relação à gravação. Tem estabilização de vídeo, tem algumas funções bacanas aqui para vídeo. E assim, na minha opinião, se você quer um aparelho barato para gravar, o M21S é um ótimo aparelho, tá? Porque ele tem o mesmo hardware que o M31, que já gravava muito bem, tinha uns probleminhas de foco, mas que foram resolvidos, e o M21S traz praticamente o mesmo setup de configuração, beleza? De primeiro momento, o M21S é praticamente um aparelho muito parecido com o M31, mas eu vou trazer outros testes para vocês, porque ele tem uns downgradezinhos em relação à memória, né, que pode atrapalhar o seu uso no dia a dia, beleza? Então, esse é o unboxing e primeiras impressões do Galaxy M21S, o novo baratinho da Samsung com 6.000 mAh de bateria. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. Caso queira entrar no grupo de ofertas, o link vai estar aqui embaixo. Corre lá que a Black Friday tá chegando, belezinha? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.